Muito bem, pode sentar um pouquinho, queridos. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, no capítulo 6. Juízes 6. Vamos ler só esse versículo 15. Fica muito ligado agora, não perca nada. Essa palavra vai mudar a sua vida, porque é a palavra de Deus. Diz assim, Juízes 6,15. E ele lhe disse, Gideão disse ao Senhor, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, porque nós estamos diante da tua poderosa e gloriosa palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Estamos diante da tua sabedoria. Sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor nos capacita nessa noite para que a tua palavra, ó Deus, seja compreendida, seja aplicada também na nossa vida. Em nome de Jesus, tenha revelação. Senhor, ela seja o que ela é, a espada de dois gumes, que penetra, que transforma. Senhor, nos ensina pela tua palavra nessa noite. Nos ensina a pensar. Nos ensina a mudar o nosso estilo de vida, de pensamentos. Nos ensina, Senhor, a manejar essa arma espiritual que é a nossa vida de pensamentos. Senhor, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Então, veja bem, fica muito ligado agora. Nosso tema hoje à noite, Armas de Guerra, parte 3. Né? Irmãos, eu prometo para vocês que eu não fiz um plano assim, eu vou fazer uma série, né, para ficar interessante para eles, e agora eu vou fazer várias palavras sobre isso. Eu não pensei nisso. Na verdade, eu falei para vocês que a primeira palavra que eu preguei há 3 domingos atrás, foi porque eu li aquele texto quando os filisteus estavam acampados, não é? Ali pressionando Israel, e eles decidiram lutar, os israelitas decidiram lutar, mas eles não tinham armas. Eles não tinham armas porque o inimigo tinha proibido, não é, a permanência de ferreiros ali. Não tinha ferreiros, então não tinha como fazer armas. Eles nem se perceberam disso, foram ficando sem armas, e quando eles quiseram reagir, não tinha mais como reagir. E aquilo me tocou demais, aquilo mexeu comigo. E eu creio assim que o Espírito Santo falou no meu coração, arme a igreja, arme a igreja. Então tudo começou ali, e nós começamos, não é, a falar sobre armas de guerra. E aí eu quero até te desafiar para você, não é, ir lá no nosso aplicativo e assistir essas outras palavras, não é, sobre armas de guerra. Mas eu quero trazer mais uma arma de guerra hoje aqui, que é o poder do pensamento. Quem está comigo aqui? Então, quero mostrar, irmãos, o poder do pensamento como uma arma de guerra. Então, veja bem, vamos só entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz, então, que por 7 anos, quantos anos? Irmão, muito tempo, 7 anos, de novo, o povo de Deus está sendo oprimido por uma nação, os midianitas. Não só os midianitas, a Bíblia diz que eles se associaram com outra nação, os amalequitas, e também outro povo, fala que o povo do norte e do oriente, uma grande multidão. A Bíblia diz que eles são incontáveis como a areia da praia do mar. Agora veja bem, a Bíblia diz também que cada vez que Israel plantava, e quando chegava a hora da colheita, irmãos, eles vinham só para comer o que Israel plantou. Então eles vinham com o gado, com os camelos, com todos os animais, as pessoas, e eles vinham devorando tudo. E a Bíblia diz que o que eles não comiam, eles destruíam. Veja bem, uma maldade mesmo. A Bíblia diz então que os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa disso. E aí olha só o que aconteceu. O Senhor enviou um profeta. E o profeta falou com eles, explicou para eles por que eles chegaram naquela situação, mas não somente isso, o profeta disse para eles assim, para que eles não temessem. Era essa a palavra de Deus, não temam. Então veja bem, desde o começo, parece que a orientação era, vocês precisam, porque o temor está aqui, ó, o medo está aqui, na cabeça, na mente. Mas a Bíblia diz que eles não deram ouvido a esse profeta, então o Senhor veio até o Gideão. Agora preste bem atenção. Deus vai falar com Gideão,
E Deus vai falar assim para o Gideão, versículo 12, desse capítulo 6. O Senhor é contigo, homem valente. De que foi que o Senhor chamou o Gideão? Homem valente, homem valente. Mas olha a resposta do Gideão, irmãos, para o Senhor. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Então Deus fala assim para ele: o Senhor é contigo. Qual que é a resposta dele? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isso? O que ele está dizendo? Eu não acredito que o Senhor é conosco. Né? Então Deus está falando uma coisa, Deus está pensando uma coisa, o Gideão está pensando outra diferente. Agora veja bem, Deus está dizendo: você é valente. Ele diz: não sou, eu estou apavorado. Eles não concordam, não é? Deus e o Gideão não concordam. Então, versículo 14, o Senhor se virou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Do que o Senhor chamou o Gideão agora? Forte. Você é forte. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu estou te enviando, eu acredito em você. Irmão, olha a resposta do Gideão de novo para o Senhor. E ele disse: ai, pensa num cara que se vivia sentindo dor. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Quer dizer, não tenho nada. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor está dizendo: vai nessa tua força. O Senhor está dizendo: homem valente. O Senhor está dizendo: eu te enviei, rapaz. Você é o cara. Ele está dizendo: não sou. Eu sou contigo. Ele está dizendo: se o Senhor fosse conosco, a gente não estaria passando por isso. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Irmão, Deus pensa uma coisa do Gideão, a respeito do Gideão. Deus acredita no Gideão, que ele pode fazer essa coisa enorme, que é livrar um país da opressão de 7 anos dos midianitas. Veja bem, mas o Gideão pensa diferente. Irmãos, então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Isso aqui é uma batalha espiritual, nós vamos ver que é uma guerra, essas guerras que Israel travou, né, no mundo físico, elas são tipologia bíblica da guerra espiritual que nós vivemos. Então nós aprendemos com essas guerras. E aqui, irmãos, a batalha é toda na mente, toda na mente. O Senhor pensa uma coisa, o Gideão pensa outra. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala das armaduras de Deus, escuta bem, quando o apóstolo Paulo fala das armaduras de Deus lá em Efésios 6, uma das peças da armadura é o capacete, para proteger a cabeça, para proteger a mente. Então, a gente tem falado em todas essas armas. É importante a gente ter a espada do Espírito, que é a palavra. É importante a gente ter o escudo da fé. A gente está falando de todas essas armas. É importante. Mas, irmãos, se eu tiver com a minha cabeça desprotegida pelo capacete da salvação, se a minha mente estiver vulnerável, irmão, eu vou fracassar. Quem está me entendendo? Não é? Então, é isso que está acontecendo aqui. Para que Deus possa usar o Gideão precisa mudar a maneira de pensar. Quero profetizar sobre a sua vida. Deus quer usar você. 3 pessoas acreditaram, aleluia. Deus quer te usar, amém, querido? Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Deus acredita em você. Deus olha para você e vê um valente, vê um homem forte em você. Ele tem um chamado para você. Ele escolheu você. Ele está dizendo: eu sou contigo. Agora, se você não pensar como ele pensa, irmão, a Bíblia diz: como poderão andar 2 juntos, Amós 3:3, se não houver entre eles acordo? Se Deus pensa uma coisa de você e você pensa outra coisa, irmão, não vai rolar. Nós precisamos, então, alinhar a nossa maneira de pensar com a maneira de pensar de Deus. Agora, olha aqui para mim. Irmãos, isso não vai cair na nossa cabeça de paraquedas, como uma mágica. Porque a Bíblia diz que mudar a maneira de pensar, mudar o pensamento é uma ação minha. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, no versículo 2, transformai-vos. Ele está dizendo, a ação é sua. Ele está dizendo, transforme-se. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê?
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jamais nós vamos entrar nessa perfeita, agradável e vontade de Deus para a nossa vida, se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, se nós não formos transformados pela renovação da nossa mente. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Escuta bem, Jesus falou muito sobre isso. Não ande ansioso, não se preocupem. Ele disse, não fiquem preocupados com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer, não se preocupem. E ele falou várias vezes isso. O apóstolo Paulo, claro, aprendeu com Jesus. Ele também falou várias vezes isso. Não ande ansioso, não é? Não ande ansioso. E essa palavra, ansioso ou preocupado, sabe qual que é? No grego chama merinal. Diga merinal. Diga merinal. Não é melhoral, irmãos. Fala assim, merinal. O que significa essa palavra? Importante isso. Essa palavra, tanto Jesus falou muito sobre isso, quanto Paulo falaram muito sobre isso. Essa palavra significa pegar o pensamento. Então você vem aquele pensamento na sua mente, em qualquer área da sua vida, um pensamento errado, um pensamento que não concorda com o que Deus está pensando, e você pega o pensamento. O que é pegar o pensamento? É você embarcar nele. Aí você viaja, e você começa a pensar naquilo, e aquilo vai, e você vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Quem já passou por isso? Você pegou o pensamento e embarcou nesse pensamento que te deixou para baixo, que falou que você não podia, que você não ia conseguir, que você não é forte, que você não é valente, que Deus não é contigo, não é que você é incapaz de fazer uma coisa tão grande. Quem já embarcou no pensamento desse? Só isso. Daí, muita gente. Não é? Então, irmãos, esse é o nosso tema nessa noite, ok? O poder do pensamento. Essa batalha aqui é travada a nível de mente, o campo de batalha é a mente. Até eu achei legal essa foto, não é? Esse, como é que chama isso aqui, né? Esse banner, né? Esse banner da palavra. Porque é isso, irmãos, está parecendo aí um campo de batalha, né? Um campo de batalha. Deixa eu te falar uma coisa. O campo de batalha é a sua mente. Se Satanás conseguir conquistar esse território que é a sua mente, se você deixar o seu pensamento à deriva, se você não for proativo para decidir o que você vai pensar, e é isso que a gente vai falar, sobre isso a gente vai falar. Irmãos, ele conquistou esse território, e se ele conquistou esse território, olha, ele conquistou a batalha. O campo de batalha é a mente. Amém? Então vamos lá, na prática, eu quero que essa palavra seja muito prática. Como que a gente muda a nossa maneira de pensar? Olha só, irmãos, o Gideão tem uma profecia, top das galáxias, veio um profeta, trouxe a palavra de Deus, não é, chamou ele de valente, de forte, o Senhor disse que era com ele. Pensa bem, tudo que esse cara tem, tudo de bom que ele tem, Deus acreditava nele, mas irmãos, enquanto ele não mudasse a maneira de pensar, nada feito. Então, como mudar a maneira de pensar? Pastor, eu tenho uma palavra, mas aí você pega o pensamento errado, e viaja nesse pensamento errado, e não sai do lugar, ok? Um profeta falou comigo, eu tenho uma profecia, e tal, mas aí, irmão, não adianta, você precisa aprender a mudar a sua maneira de pensar, ok? Então, primeiro lugar aqui, vamos aprender com Gideão. Então, primeiro lugar, como que eu mudo a minha maneira de pensar? Diga comigo, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Olha o que diz aí, Juízes 6,16. Tornou-lhe o Senhor, porque ele disse, Senhor, não dá não. Com o que eu vou livrar Israel? A minha família é mais pobre, Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai, não dá. Aí olha o que o Senhor diz para ele. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, mais uma vez ele vai dizer isso. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem... Diga, um só homem. Olha aqui para mim, olha que coisa interessante. Olha a conta que o Gideão está fazendo na mente dele, na cabeça dele. Puxa vida, sei lá quantos soldados nós somos, não é? Nós somos poucos soldados, eles são milhares, são incontáveis. Olha a conta que ele está fazendo. Então ele está fazendo assim, ele está pensando assim, não dá, não vou conseguir, não é?
muito pouco soldado para muita gente. Agora, olha só, olha, irmão, olha a conta de Deus. Vem cá, Gideão. Deixa eu te mostrar a minha conta. Ele está dizendo assim, olha. Ele fala assim, ó. Você vai, já que eu sou contigo, já que eu estou contigo nesse negócio, você e o seu exército vai ferir os midianitas como se eles fossem um só homem. Então, na conta de Deus é o seguinte, eu e você somos quantos? 2. E eles todos são quantos? 1. Então, na conta de Deus, não, nós somos maioria. Na verdade, já é covardia. Nós dois juntos, já é covardia, está entendendo? Então, irmãos, aí o Gideão entende. Entendi. Então, como que ele descobriu isso? Que ele era a maioria. Como que ele começou a pensar? Olha como que Deus está fazendo ele pensar. Rapaz, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Olha como que ele está pensando. Eu com você, nós somos maioria contra eles. Eu e você, irmão, somos um exército poderoso. Ele está falando para o Gideão. Não é? Então ele está mudando a maneira do Gideão pensar. Começa na mente. Aí o Gideão, entendi, Senhor. Agora o que acontece, irmãos? Quando ele começa a acreditar, aí, beleza, ele tem 32 mil, ele pensa assim, puxa vida, eu tenho 32 mil soldados. Tudo bem, eles são milhares. Mas o Senhor está com a gente. Então, nós somos 2 contra 1. Beleza, ele começou a mudar. Ele começou a acreditar. Vai dar certo esse negócio. Aí Deus falou assim para ele, Gideão, tem muita gente aí. Não é? Tem muita gente com você, você vai pensar que foi você. Não. Tem muita gente. Fala quem está com medo. Olha como a batalha é na mente. Quem não conseguiu vencer na mente, quem está apavorado ainda, manda embora. Irmãos, ele pensava que ia só uns 10. Foram 22 mil soldados embora. Quem está me entendendo? Agora ele tem 10 mil. Mas ele está... Não, a palavra, peraí. Não, a palavra. Deus me deu uma palavra. O Senhor disse, se eu sou contigo, nós somos maioria contra eles que são só 1. Tudo bem, eu tenho 10 ainda. Eu tenho 10 mil, vai dar. Aí Deus fala para ele assim, Gideão, tem muito. Sabe o que eu estou falando com você? Olha aqui, ó. Você está no meio de uma batalha espiritual. No meio de uma guerra. Aí, irmão, Deus está querendo mudar a sua maneira de pensar. Aí você tem uma perda que piora a sua situação. Quem já viveu isso aqui? Você estava indo lá, ó. Você estava acreditando, ouvindo a palavra, Deus falando com você, aí você estava animado, aí você tem uma grande perda. Você tem uma grande perda. Piorou a situação. Aí você diz, não, mas eu tenho uma palavra, eu vou ficar firme nessa palavra. Deus disse que Ele é comigo, que nós somos maioria, que nós vamos vencer. Aí você tem outra perda. E vou te falar mais, essas perdas que o Gideão estava tendo, estava sob controle de Deus ou não estava? Totalmente. Irmão, deixa eu falar uma coisa, às vezes para a gente receber algo, eu tenho que desocupar as mãos. Ok? Ou seja, às vezes para a gente receber algo, eu tenho que encerrar algo. Às vezes tem uns encerramentos necessários na minha vida. Porque senão eu fico o tempo todo. Jesus disse assim, olha, aquele que acha a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, do Evangelho, achará a vida. Então, irmão, quando você se agarra nas coisas, você vai perder essas coisas. Quando você se agarra em Deus, você recebe as coisas de Deus. Quem está me entendendo? Amém? Aleluia. Pode aplaudir Jesus. Agora, irmãos, 10 mil. E o Senhor fala assim para ele, Gideão, vamos fazer o seguinte, coloca todo mundo aí na beira do riacho. E quem beber água, prudentemente. Não é? O guerreiro ligado, guerreiro ligado. Quem beber água prudentemente, você separa. Quem se jogar na água desesperadamente, você manda voltar para casa. Eu fico imaginando o Gideão pensando, puxa vida, esses 10 mil, não é? São tudo faixa preta, esses caras não vão fazer bobagem. Não é? Quando o Gideão colocou todo mundo na beira do riacho, ele disse, pessoal, vamos tomar uma água, descansar, vamos tomar uma água. Irmãos, ele tomou um susto, porque 9.700 soldados correram desesperadamente para o riacho. Quando ele olhou o que sobrou para ele, 300 soldados dos 32 mil, irmão, isso é menos do que 1%.
Ele perdeu mais do que 99%. Está entendendo o que eu estou falando? Mas ele tem uma palavra. Já que eu sou contigo, Gideão, você vai vencer os midianitas como se eles fossem um só homem. E ele fica na palavra. Ele fica na palavra. Entende? Você tem que pegar. Qual que é o primeiro segredo aqui para eu mudar minha mente? Irmãos, eu preciso ter um relacionamento com a palavra de Deus. Agora olha aqui para mim. Olha aqui para mim, para você entender uma coisa importante. O que está na sua cabeça? O que você está pensando? Tem palavra de Deus na sua cabeça? Você está pensando numa promessa que Deus te deu? Você fica lembrando dela, não, mas eu perdi aqui, mas Deus falou comigo. Eu sei que Ele falou, não estou doido, Ele falou comigo. Eu tenho uma promessa. Você tem esse pensamento. Agora, olha aqui para mim. Isso é muito importante, irmão, porque se não for a palavra, você atrai, eu vou te mostrar isso, você atrai o que você pensa. Você atrai o objeto da sua preocupação. Vou te mostrar isso aqui, ó, quer ver? Gênesis 1:26, a Bíblia diz assim, que façamos o homem a nossa imagem. Deus falou assim, ó, assim que eu faço as coisas, né? Então vou fazer o homem, a minha imagem, a minha semelhança. O que é a imagem? Nós somos parecidos com Deus, amém? A gente não vai ter nenhuma surpresa no céu quando nós encontrarmos com Deus. Ele é parecido conosco, melhor, não é? Ele nos fez parecido com Ele. Quem está comigo? Aleluia, aleluia. Maravilha isso. Isso é imagem. Agora, o que é semelhança? Essa palavra semelhança no hebraico é da mesma espécie. Diga, da mesma espécie. Então, nós somos da mesma espécie. Então, como é que Deus cria as coisas? Olha só. Ele pensou no universo, Ele imaginou o universo e Ele disse, haja luz. Então, como é que Deus cria? Como é que Deus constrói? Ele pensa e Ele fala o que Ele pensa. Como que eu e você construímos se nós somos a semelhança de Deus? Se nós somos da mesma espécie de Deus? Como que nós estamos construindo? Irmãos, nós pensamos, nós atraímos aquele pensamento, tomara que ele seja bom, nós atraímos aquela promessa, nós pensamos naquela promessa e nós vemos aquela promessa sendo materializada, ou então, irmãos, nós estamos atraindo pensamentos ruins, coisas ruins dos nossos pensamentos ruins. Quem está me entendendo? Estou lá preocupado, ansioso. Quanto mais ansioso, mais preocupado eu fico, mais a situação piora, porque eu tenho o poder de construir através do que eu penso e do que eu falo. Aí o que acontece? Eu começo a pensar essas coisas, aí eu começo a falar, eu começo a reclamar, eu começo a murmurar, eu começo a construir com a minha... eu sou a imagem e semelhança de Deus. Por isso que é muito, muito importante, irmãos, a gente repensar a nossa vida de pensamento. Olha o que Jesus disse, se alguém disser ao monte, olha, se alguém disser a este monte, ergue-te, levanta-te e lança-te ao mar e não duvidar no seu coração, claro que coração aqui é mente, não é? Toda vez que vocês ouvirem coração na Bíblia é a mente, é o pensamento. Então, olha o que Jesus está falando, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar e não duvidar, na sua mente, assim será. Ou seja, se eu estiver lá pensando, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu estou atraindo aquilo ali. Então, irmãos, o que eu vou falar não vai estar em linha com o que eu estou pensando. Quem está me entendendo? É importante isso, é importante a gente entender esse princípio. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos 10:10, porque com o coração se crê, de novo, mente. Eu creio aqui, na minha mente. E com a boca eu confesso a respeito da salvação. Se vale para a salvação, vale para todos os princípios. Então eu creio aqui, eu penso aqui, eu mudo a maneira de pensar, eu alinho a minha maneira de pensar com a palavra de Deus. E quando eu falar, eu vou estar falando a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Aleluia. Glória a Deus. A primeira maneira aqui, irmãos, fica ligado. Olha o que Deus falou para o Josué. Olha o que Deus falou para o Josué, olha, meu fundamento, meu princípio. Josué, fala do livro da lei, Josué 1:8. Fala do livro da lei, fala da palavra de Deus. Antes de você falar, você tem que meditar nele, ou seja, você tem que pensar. Isso tem que entrar na sua cabeça, porque senão você não vai conseguir falar. Então, fala do livro da lei, antes de medita nele. Quando? Quando que eu tenho que meditar nele? Irmão, eu tenho que me esforçar.
Não pode ser aquela leiturazinha superficial, não, senão não vai ficar. Então, de dia e de noite, eu vou meditar. O que é meditar? É ler até o ponto de eu guardar no meu coração. Eu consegui, guardei. Entendi, guardei. E leio de novo, guardei. Meditei. Aí ele fala, antes medita. Para quê? Para quê? Para que você possa guardar tudo aquilo que está na palavra. E para que tudo que você fizer seja bem sucedido. Aleluia. Aonde começou? Aonde começou? Na mente do Josué. Interessante isso. Então, irmãos, vamos começar por isso aqui. A primeira coisa que o Gideão fez, não é? Ele recebeu uma palavra e ele permaneceu nessa palavra. Ainda quando ele teve perdas, ele permaneceu nessa palavra, fiel nessa palavra, pensando a palavra e falando a palavra. Quem está me entendendo? Amém? Amém? Agora olha aqui para mim. É só isso. Isso é o suficiente. Eu tenho uma palavra, eu estou lendo a minha Bíblia, eu tenho uma promessa. É só isso? Vamos ver aqui, irmãos. A segunda maneira de eu mudar a minha maneira de pensar. Vamos lá. Versículo 10 do capítulo 7. Então, vamos ver a segunda maneira. Se ainda temes atacar, Gideão. Mas você ouviu a palavra, Gideão. Como que você pode estar com medo ainda? Se você ouviu a palavra de Deus. Se você ainda está com medo de atacar, desce com o teu moço Purá ao arraial. Aí olha só, versículo 11. E ouvirás o que dizem, depois fortalecidas as tuas mãos. Ou seja, o que você vai ouvir lá, de pessoas, vai fortalecer as suas mãos. Descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até a vanguarda, até o fundo do arraial. Agora olha aqui para mim, gente. Presta atenção. Então Gideão tem uma palavra de Deus, ok? Ele tem uma promessa de Deus. Ele está caminhando, ele está começando a mudar a maneira de pensar. Beleza, ele está crescendo. Beleza. Só que ele está com medo ainda. E Deus sabe disso, Deus percebe isso. E Deus fala assim, falta uma coisa para você, Gideão. Para você mudar a sua maneira de pensar. O que você está ouvindo por aí? Não é? O que você está ouvindo das pessoas? É a segunda coisa aqui, ó. Ouvindo as pessoas certas. O que você está ouvindo? O que você está assistindo? Gideão, não é? O que está entrando na sua mente? Porque, irmão, veja bem, vocês vêm no domingo aqui. Aí vocês ouvem uma palavra de Deus. Aí o pessoal sai daqui, sai com o olhinho brilhando. Sai com o olhinho brilhando. Vem aqui, me abraça, top das galáxias. Ouviu a palavra. Aí ele volta para casa. Aí, irmãos, ele não só continua meditando na palavra, no relacionamento dele com a Bíblia, ele não continua. Ele sai daqui, ele não tem relacionamento com a Bíblia. Eu falo assim, 1% de vocês, claro, 1%, aleluia. Agora, além disso, irmãos, ele vai abrir os ouvidos dele para um monte, como é que eu falo essa palavra de uma forma bonita? Um monte de coisa inútil. Ele vai ouvir, ele vai assistir, ele vai ficar horas. Eu estou falando desse 1%, tá? Ok? E os 99% eu estou só vacinando, aleluia. Não é? Aí ele vai ficar horas ouvindo notícia de crise, de derrota, de incredulidade. Irmãos, ele aceita aquelas coisas, ele sai de lá revoltado, muito revoltado, ele quer matar, ele quer destruir, ele quer explodir o Congresso Nacional. Não é? E aí ele encontra outro revoltado, irmãos, o que eles vão falar é só isso. Agora veja bem, esse cara tem uma promessa. Esse cara ouviu a palavra de Deus. Deus falou com esse cara. Esse cara está orando. O profeta foi lá, falou com ele. Mas, irmãos, ele está ouvindo a coisa errada. Agora, olha só. Eu acho muito tremendo porque Deus fala assim para o judeu. Vem cá, Gideão. Se você está com medo ainda, filho? Está com medo. Eu sei, te conheço. Está com medo. Você está com medo. Eu estou vendo, Gideão. Você está com medo. Vem cá. Vou te falar uma coisa. Você vai lá no arraial deles. Escondido. Você vai ficar numa moita. Eu vou te levar para você ouvir o que eles estão pensando a seu respeito. Escuta bem. E Deus conduziu o Gideão para uma barraca, né, para uma, vamos colocar aí uma tenda correta. Eu quero profetizar sobre a sua vida, irmão. Deus tem que te levar para o lugar certo. Deixa Ele te pegar pela mão para Ele te levar para o lugar certo, para você ouvir o que você precisa ouvir. Escuta.
Aí lá vai o Gideão. Deus pega ele pela mão e leva ele para aquele lugar, para aquela moita, para aquela barraca. E ele fica ali, escondido. Ele e o Purá. Irmão, no meio da madrugada, ele não está entendendo nada. Como assim, Senhor? O que é que tem a ver isso com guerra espiritual? Não é? Como assim? O que eu estou fazendo aqui? E aí Deus deixa ele lá. No meio da madrugada sai um soldado gritando da tenda dele. Teve um pesadelo. O outro soldado corre atrás. O que é que aconteceu? Ele disse, cara, eu tive um pesadelo terrível. O que foi? Eu sonhei que um pão de cevada gigante caia em cima da tenda do capitão e matava todos os soldados midianitas. Aí o soldado que ouviu o sono disse assim, isto não é outra coisa, senão a espada de Gideão. O Senhor entregou o arraial dos midianitas na mão de Gideão. Irmão, o Gideão está lá, ele está lá na moita, ele dá um glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Agora, olha o que ele vai fazer, versículo 15, do capítulo 7, tendo Gideão ouvido contar este sonho, e o significado, adorou, ele acreditou, ele já adorou, o problema está lá, os midianitas continuam lá, a impossibilidade continua lá, ele continua com 300 soldados, os 32 mil não voltaram, o problema está do mesmo tamanho. Mas irmãos, Deus disse para ele, eu vou te levar para o lugar certo, e você vai ouvir o que você precisa ouvir, de pessoas certas, e quando você ouvir, a sua mão vai se fortalecer para essa batalha. Você percebe que o contrário também é verdadeiro, que às vezes eu estou ouvindo coisas que estão enfraquecendo as minhas mãos. Irmão, a pessoa está lá acreditando, ela está lá cheia de Deus, aí ela encontra a pessoa errada, fala para ela, Irmão, eu só lido com isso todo dia, há 21 anos, não é? O pessoal ouviu, a pessoa dá o testemunho, pastor, eu precisava dessa palavra, Deus falou comigo, aleluia, então vai nessa tua força, homem valente, né? Vai nessa tua força, o Senhor é contigo, aleluia, o Senhor mais você, já são maioria, o cara sai cheio da palavra, irmão, aí ele volta para o trabalho, lá no trabalho encontra a pessoa que diz para ele, o fulano passou pela mesma situação, deu tudo errado, quando começa assim, irmão, quando começa assim, já era, já deu errado, não vai dar errado não, irmã, já está dando tudo errado, entendeu? Irmão, pelo amor de Deus, aí eu preciso suar a camisa de novo no próximo domingo, e os cabelos estão ficando brancos, irmão, porque a pessoa vai, ouve a palavra de Deus e volta para o lugar errado. Fica a hora, pensa, eu tenho 45 minutos para tentar mudar o seu pensamento. E o cara passa uma semana ouvindo bobagem. Não tem combate. Quando ele volta domingo, ele já volta assim, ó. Se rastejando. Meu Deus, está morrendo. É por isso que eu sou desse jeito. Tenha misericórdia de mim, irmão. Leia a sua Bíblia durante a semana. Quem está me entendendo? Se encha de Deus durante a semana. Aleluia. Agora escuta bem. Irmãos, o Gideão ouve a palavra certa. Aí ele volta. E olha o que ele vai dizer. Escuta bem, ele vai dizer para os homens dele. Tendo Gideão ouvido contar este sonho, seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Ele tem 300 ainda, eles são milhares ainda, é a mesma situação ainda, mas ele tem uma palavra de Deus, e Deus levou ele para o lugar certo, e as pessoas estão falando as coisas certas, ele está ouvindo o que ele precisava ouvir, ele está pegando fogo, com 300 irmãos, ele arrebenta aqueles milhares ali, quem está me entendendo? Igual a você, em nome de Jesus, aleluia. Tem uma experiência na Bíblia que eu acho muito interessante, porque o Jairo, não é? Ele passa por isso, o Jairo, ele chega ali com Jesus, desesperado, Senhor, a minha filha está morrendo. Olha a palavra que ele recebe. Quem está comigo aqui? Olha a palavra que ele recebe. Eu irei curá-la. Diga aleluia. Glória a Deus. Ele recebe essa palavra. Ele acredita na palavra.
Quando Jesus diz, eu irei curá-la, ele acredita, mas ele fica ali, porque nesse momento chega uma mulher ali enferma, e aí a situação dela chama a atenção de Jesus, e Jesus gasta um tempo ali com aquela mulher, até que ela seja curada. Finalmente Jesus volta a atenção para o Jairo, passou muito tempo. Quando Jesus vira para o Jairo está ouvindo um conselho errado, uma palavra errada, da pessoa errada. O cara, vizinho dele, está dizendo para o Jairo o seguinte: Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Ele tinha uma palavra. Jesus disse para ele, eu vou curá-la, irmão. E quando Deus fala, está falado. Se ele disse, eu vou curá-la, não interessa, ele vai curar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa do que ele disse. Se ele disse, ele é fiel para cumprir. E ele disse, eu vou curá-la. Agora, o Jairo acredita por um momento, mas quando ele ouve a palavra do amigo, ela morreu, o Jairo vai mofo. Aí Jesus chega na hora, irmãos. Em nome de Jesus, que se você estava desanimado desse jeito, que essa palavra chegou na hora para você voltar a pensar corretamente. Aí Jesus fala assim, Jairo, olha para mim. Olha para mim. Ele diz assim mesmo, Jairo, crê somente. Ou seja, volta para aquela palavra que eu te dei. Não abra mão daquela palavra que eu te dei. Fica firme naquela palavra. Só creia naquela palavra. O Jairo disse, sim, Senhor. E aí Jesus vai, e aí Jesus ressuscita a menina, porque a menina tinha morrido de fato. Irmão, era só para ser uma cura. Era só para ser um milagre pequeno de uma cura. Irmãos, foi um mega top das galáxias, milagres. Nunca mais o Jairo vai ser o mesmo. Iria ser o mesmo. Às vezes a gente tem umas perdas necessárias para que o milagre seja maior, aleluia. Era só para ser cura, agora vai ser ressurreição. Aleluia, muito bem. Então eu quero que você faça essa reflexão. O que é que você está ouvindo? Quem que você está ouvindo? Quem que você... eu sou fã do fulano de tal. Da fulana de tal, aquela fulana abobrinha. Amo ficar 3 horas ouvindo aquela fulana falando mal de todo mundo e das roupas coloridas dela, e aí o penteado dela. Eu fico 3 horas ouvindo. Irmão, não tem combate. Não tem combate. Você está sem capacete. Sua mente está sendo bombardeada. Satanás está roubando o seu tempo. Você te liga. O campo de batalha é a mente. A sua mente está sem guerreiros, sem soldados, protegendo a sua mente. Você está vulnerável. Você tem que mudar a sua maneira de pensar, e só tem um jeito, pela palavra, e ouvindo as pessoas certas, irmãos. Ouvindo as pessoas certas. Quem está comigo aqui? Aleluia. E para terminar, confessando o que Deus disse. Então, primeiro eu me encho da palavra de Deus, não é? Foi isso que aconteceu com Gideão. Depois eu tenho que decidir quem que eu vou ouvir, quem que eu vou seguir. Você fica lá, horas o cara falando mal de todo mundo, horas o cara falando que não vai dar certo, que não tem jeito para o Brasil, não. E você fica lá horas ouvindo essa conversa fiada, enchendo a sua mente de incredulidade. Irmão, olha, não tem combate. Não tem combate. Agora, além disso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso falar. Eu preciso confessar. Se eu estou mudando a minha maneira de pensar, e está entrando a palavra de Deus na minha mente, e eu estou ouvindo as pessoas certas, ok? Então eu tenho que abrir minha boca, tenho que confessar isso que eu estou ouvindo, igual o Gideão fez. Vamos ver comigo? Juízes 7:17. Disse-lhes, olhai para mim. Olha, ele está falando para os soldados, para os 300 que sobraram. Olhai para mim e fazei como eu fizer. Lembra desse Gideão? Lembra do Gideão? Aquele Gideão que disse, eu sou fraco. Aquele Gideão que disse, não, a minha família é a mais pobre, eu sou o menor da casa do meu pai. Aquele Gideão que disse, não, o Senhor não é comigo. Agora ele está dizendo para os soldados dele, ei, sigam meus bons. Aleluia. Ele está dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Meu Deus, que mente fantástica, não é? Que pensamento, sabe, aquele homem para baixo, aquela autoestima, não é? Detonada, aquela pessoa que se escondia nas cavernas, morreu.
Ele está dizendo, pessoal, o que eu fizer, vocês fazem igual. Aleluia, aleluia. Por que ele está pensando assim agora? Porque ele está cheio da palavra de Deus. Porque ele está ouvindo as pessoas certas. Ele aprendeu a acreditar. Sabe, ele não está acreditando nele mesmo, porque eu sou o cara. Mas, irmãos, ele está pensando como Deus está pensando a respeito dele. Se Deus disse que ele é valente, ele acreditou, eu sou valente mesmo. Deus disse que ele era forte, agora ele está dizendo, rapaz, não é que eu sou mesmo forte? E Deus tinha razão mesmo. E o Senhor disse, eu sou contigo, e nós somos a maioria. Então, meu irmão, estou firme nesse negócio. Então, vamos comigo, porque nós vamos arrebentar esse negócio. Não é? Então, olha só, olhai para mim, fazei como eu fizer, chegando eu às mediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor, mas não só pelo Senhor. Não só pelo Senhor, ele diz, pelo Senhor e por Gideão. Olha só, ele está acreditando em tudo que Deus falou a respeito dele. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Por que ele está acreditando agora? Porque ele mudou a maneira de pensar dele. Agora ele está pronto para aquele combate. Eu acho muito tremendo porque o desfecho dessa história, aqueles 300, ele divide em 3 grupos, e o Gideão falou assim, fiquem prestando atenção em mim, o que eu fizer vocês fazem. Não é? Aí a Bíblia diz que eles pegam tochas, cada um tem uma tocha, um cântaro e um chofar, né? Um chifre de carneiro para tocar. Um chofar, cada um tem esse. Eu nunca consegui entender isso, porque eu ficava pensando, puxa vida, 3 objetos e só 2 mãos. E ele diz que com a mão esquerda eles segurariam o cântaro, e com a direita eles tocariam a corneta. Eu falava, mas onde é que está essa tocha? Não é? E aí, irmãos, aquilo ali foi uma estratégia muito tremenda de Deus para ele. E olha só, ele só pôde entender, ele só pôde ouvir e obedecer, porque ele estava conectado agora com o Espírito Santo. O que Deus falou para ele é o seguinte, olha, está aqui a tocha na minha mão, presta atenção, está aqui a tocha, ok? Puxa vida, deveria ter puxa vida, não tem nenhum cântaro aqui, está aqui, achei um cântaro, oh glória, é um cântaro muito pequeno. Eu tenho uma tocha na minha mão direita, eu tenho um cântaro na minha mão esquerda. Ele falou para fazer o seguinte, para colocar a tocha acesa dentro do cântaro, dentro do cântaro, de barro. E com a outra mão, aleluia, com a outra mão, eles tocariam a corneta. Agora eu entendi. Para que isso? Porque se eles viessem com a tocha acesa, o inimigo veria de longe, e se prepararia para a batalha. Tocha escondida. O cântaro representa cada um de nós. Irmão, nós precisamos quebrar para fluir a luz do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Agora escuta bem. Então, os 300 se posicionaram. E o Gideão disse, quando vocês ouvirem eu tocar, vocês vão quebrar o cântaro e vocês vão tocar as cornetas. Irmão, pensa, os caras estão lá, milhares. Está todo mundo distraído, ninguém viu nada. Luzes escondidas. Ninguém viu nada. Isso aí, eles andando pelo meio da mata até chegar no ar. Sabe aquela... se rastejando igual soldados. Todo mundo. Quando eles chegam em volta, o Gideão se posiciona com o cântaro dele e com a corneta dele. Efeito especial. De novo. Aleluia, aleluia. Agora, irmão, pensa bem. Os caras estão distraídos. Os caras estão todos lá, dormindo. Os caras estão todos distraídos. Quando o Gideão toca, bora tocar todo mundo junto? Os 300, vamos lá. Toca, o Gideão vai tocar, e os 300 vão tocar e quebrar o cântaro, tá bom? É a cadeira, não, brincadeira. Tá bom. Não, mas para a gente fazer barulho, a gente vai levantar, tá bom? Ele vai tocar, e a gente vai, dá para imitar? Bora fazer só um ensaio, rapidinho. Vamos lá. O Gideão primeiro.
O exército. Tá bom. Para ensaio deu. Agora o Gideão vai tocar. E a gente vai tocar a nossa, mas a gente vai levantar fazendo barulho, tá bom? Vamos lá? Pelo Senhor e por Gideão. Agora, irmão, vocês podem imaginar o susto. Vocês podem imaginar o susto que o inimigo pegou. A Bíblia diz que foi a espada de um contra o outro. Eles começaram a se matar, uma loucura. Eles gritavam, é o exército de Gideão. Irmão, eles nem precisaram lutar. Foi a mente. A vitória foi uma mudança radical da maneira do Gideão pensar. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Ficou top, hein? Vocês são demais, cara. Aleluia. Estão prontos para amanhã? Encher essa mente da palavra. Estão prontos para vocês cuidarem com responsabilidade do que vocês estão vendo e assistindo e ouvindo, e também selecionando as amizades, não é? A Bíblia diz que as más companhias corrompem bons costumes. Você está lá ligado, você está lá com Deus, aí você começa a ouvir a coisa errada, irmão, você se corrompe, ok? Irmãos, e falar. Se você está mudando a maneira de pensar, fala. Agora eu quero terminar com esse exercício, ok? Uma coisa prática para a gente fazer durante a semana. A Bíblia diz que o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. E olha só esse Provérbios 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Meu Deus do céu. Cuidado com o que você pensa. Ok? Agora, irmãos, é como eu falei, você ouve a palavra, aí você fica imaginando, você fica meditando, e você libera a palavra, aí você constrói. Igual imagem e semelhança, lembra? Imagem e semelhança. Aí você constrói, não é? Meu casamento é top. Minha esposa é a mulher prudente que o Senhor me deu. Porque a Bíblia diz, do Senhor, né, dos pais vem a herança, mas do Senhor vem a mulher prudente. A minha mulher é a mulher prudente. Nunca mais você vai dizer, minha mulher, não sei o quê, nunca mais. Porque você está construindo com o que você está falando. Então se encha da palavra de Deus e confesse a palavra de Deus. Nunca mais você vai dizer assim, ó, não, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. O tocantinense não fala assim, não posso, ele diz não dou conta. Não dou conta. Irmãos, como que você pode dizer isso? Jesus respondeu para aquele pai que disse, Senhor, se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho. Jesus disse, se eu posso, tudo é possível, aquele que crê. Como que você pode dizer, eu não dou conta, se tudo é possível para você, meu irmão? O apóstolo Paulo ensina, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que tem que sair da sua boca, a palavra de Deus. E você constrói força. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou fraco, eu não consigo. Mas meu irmão, a Bíblia está dizendo para que o fraco mesmo, aquele que se diz que é fraco, ele fica dizendo, não, porque ele é humilde, não, ele é humilde. Não, eu sou pobre, Não, irmão, você não é humilde. Não, isso não é humildade. Humildade é você acreditar na palavra e confessar a palavra. Você é rico, porque a Bíblia diz assim, olha, que Jesus se fez pobre, para que na sua pobreza você se tornasse rico. Então para de dizer que você é pobre, para de dizer, não tem dinheiro, estou em crise, não tenho grana, não consigo, miserável, não tenho nada, pegar uma atestado de pobreza na prefeitura, não é, né? Irmão, para com isso, porque a Bíblia diz que Deus não negou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, e juntamente com Ele, Ele não nos dará as demais coisas.
Ei, você já tem as demais coisas. Porque se você tem Cristo, você tem todas as coisas. A Bíblia diz, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, não tenho, Irmão, a Bíblia diz que você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Como assim? Que conversa fiada é essa, irmãos? Que conversa fiada é essa? Porque o país está em crise, mas eu estou em Cristo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Confesse a palavra, converse com as pessoas certas. Se você ainda não dá conta, escuta o que eu vou falar agora com cuidado. Se você ainda não dá conta de parar o irmão, quando o cara começa a murmurar na minha cabeça, reclamar da vida, eu sei parar ele com amor. Eu sei mudar de assunto, respeitando ele. Eu consigo mudar o assunto, na boa, ele nem percebeu. Eu mudei de assunto com ele, nem se tocou. Pois é, irmão, cara, teu filho tá grandão, hein? E bonito, hein? E parece um pouco com você, né? Elogio ele. Não, tá mesmo, já mudou de assunto. Mas se você não dá conta de mudar de assunto, irmão, eu tenho que te dar esse conselho. Sai fora daí. Sai fora daí. Sai daí, Gideão. Sai dessa tenda, Gideão. Você vai voltar dessa tenda incrédulo. Sai daí. Sai daí. Coloque a mão no seu coração. Oh, querido Espírito Santo, nós te amamos. Te amamos, te adoramos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor está nos desafiando nessa noite com coisas práticas. Mudar nossa maneira de pensar. Senhor, gastarmos tempo com a tua palavra mesmo. Tempo de qualidade, lermos com profundidade a tua palavra. Enchermos a nossa mente de promessas do Senhor. Ó Deus, e não somente isso também, Senhor, a Deus, pararmos de jogar nossa vida fora. Pararmos de jogar nossa vida fora o dia inteiro, Senhor, sem coisas produtivas na nossa mente. Nos perdoe, Senhor, por esse desperdício de vida, por esse desperdício de potencial que nós temos. Mas, Senhor, a partir daqui vai ser diferente. Vai ser diferente, Senhor. A tua palavra nos ensina a remirmos os nossos dias. Senhor, e nós queremos aprender contigo a remir os nossos dias, a contar os nossos dias, porque eles são poucos. Ó Deus, e nós queremos aprender contigo a confessar a tua palavra, Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar na sua mente, mas crer que se fará aquilo que ele disse, que foi a palavra, assim será com ele. Senhor, que seja assim a tua igreja, uma igreja rica na palavra, uma igreja rica no falar, uma igreja inteligente no ouvir. Ó Senhor, faz isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te amamos, nós te amamos. Amém? Levante a sua mão, eu quero abençoar você. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.